Mais uma mentira! Bolsonaro vai ter que explicar para a Polícia Federal ordem para espalhar informações falsas em grupo de empresários. Mais um barraco! Reunião da CPMI do golpe é adiada por causa de bate-boca sobre Carla Zambelli. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados. Foi golpe. Justiça diz que Dilma é inocente no caso das pedaladas que acabou em impeachment. A história será implacável com eles, como já o foi em décadas passadas. Uma entrevista exclusiva com a deputada Fernanda Melchiona. E tem ainda os comentários e análises de Heloísa Vilela, Chico Alves e Guga Noblar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2023, ICL Notícias segunda edição está no ar. A partir de agora você fica muito bem informado, muito bem informada. Hoje a gente está, assim, recheado de assuntos. Tem Bolsonaro intimado a depor pela PF para explicar essa história do caso dos empresários no WhatsApp discutindo golpe de Estado. Também teve bate-boca na comissão do 8 de janeiro, por causa da Carla Zambelli. Tem entrevista também com a deputada Fernanda Melchiona. Tudo isso a gente vai conversar a partir de agora e você acompanha nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira. Boa noite para você, Chico Pinheiro. Boa noite, grande Gabi. Que bom estar aqui grande de novo Chicos. Com você e com o Chico, meu xará. Boa noite, Chico Sá. Vamos embora que hoje está quente. Um Tá dia apenas especial. começando. Um dia especial para mim, porque 22 de agosto é o dia para mim, né, de comemorar o nascimento de uma pessoa muito importante. Quem? Que está presente no meu coração. Dona Esther, minha mãe, que já nos deixou. Mas hoje é o aniversário dela e eu dedico esse jornal a ela. Vou caprichar. Vamos lá. Muito bom, maravilha. Boa noite também para quem nos assiste de Conceição da Aparecida, Minas Gerais, Lisboa, ICL Notícias Internacional, Canela, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Carazinho, Indaiatuba, Rio Claro, Brasília, Resende, Camboriú. E a gente tem cidade de aniversário, como sempre, né? Tem várias, né? Mas hoje tem Araraquara, também conhecida como a Morada do Sol. Araraquara está fazendo 206 anos. Uau. Que bela cidade, ó, cidade que nos deu Zé Celso Martinez Corrêa, Inácio Loyola Brandão, com quem estive domingo. Grande Inácio. Quem mais? Grande Tramonta. É. Nosso colega jornalista. Que beleza. Cara de grande caráter, muito boa, gente. Cidade das Laranjas também. Sim. Muito forte a produção de laranja em Araraquara, interior e dos paulista. laranjas também, porque o Walter Delgatti, o hacker é de Araraquara. O hacker de Araraquara, muito bem lembrado, chegou. Mas o hacker tem seu papel na história. Ou se tem, né? Foi condenado agora em primeira instância, mas o que esse hacker fez pela história do Brasil, pois é. Olha... Não, Viva Araraquara também, viva Araraquara também. não dá para negar que ele movimentou o noticiário brasileiro semana passada, na época da Vaza Jato também. Olha, esse homem movimentou a República. Agora, você que está nos acompanhando, eu já vou pedir de largada o seu like na nossa transmissão, também para você ativar o sininho para você receber desde o início do ICL Notícias segunda edição. Você já é avisado, tá começando o programa. E também vou pedir para você mandar, claro, o seu vídeo para a gente também, né? Você pode gravar o vídeo na horizontal e mandar para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 11 98899 2893. Lembrando, só para o vídeo não ficar muito longo, 15 segundos de vídeo para participar aqui do ICL Notícias, segunda edição. Chico Pinheiro, o que a gente traz de destaque no programa de hoje, hein? Eu vou
Minhas irmãs e meus irmãos. Eu não sou Eduardo Moreira, né? Fala, meu irmão, minha irmã. Não, eu estou mais para... Meu irmão, minha irmã. Não, eu estou mais para um pastor mesmo, entendeu? Um pastor evangélico. Um pastor evangélico de verdade. Que busca a verdade na Bíblia. Eu falo isso que eu queria dedicar, inclusive, aos nossos irmãos e irmãs evangélicos. Alguns, inclusive, que, infelizmente, seguiram recomendações políticas eleitoreiras de falsos pastores ou de pastores mal informados. Vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que eu selecionei. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Como é atual, não é? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E aqui, um dos filhos seguiu os caminhos desse pai e dizia desde o começo: o erro aqui foi que não mataram 30 mil, tinha que ter matado 30 mil, vamos fuzilar a petralhada. Ele era homicida desde o princípio. Não tomem vacina, isso é só uma gripezinha. Não tomem vacina. Tomem cloroquina, ivermectina. Isso é tudo uma mentira. Ninguém pega essa doença na rua, pega essa doença dentro de casa. Então, é só uma gripezinha. Ele anunciava a morte desde o princípio. Ele era homicida. Homicida e mentiroso. Filho do pai da mentira. Agora vamos tentar aqui levantar algumas, né? Desde falsificação de cartões de vacina, mentindo para alguém ao mandar falsificar, não é? Ou então de medicamentos ineficazes. Pois é, ou vai dizer que ele não mandou falsificar. O Mauro Cid, o seu ajudante de ordens, o coronel, falsificou por vontade própria. Agora vai jogar em cima do seu ajudante. Mais uma mentira, né? Vamos ver o que é mais que vocês lembram aí. Urnas eletrônicas não são confiáveis. Não são confiáveis. Imunidade de rebanho. Exatamente. População, a maioria das pessoas é imune ao vírus, Covid-19. Olha, deixa eu me lembrar aqui, só o site Aos Fatos, um site que faz checagem de declarações verdadeiras e falsas, no dia da mentira, 1º de abril do ano passado, Bolsonaro tinha 1.185 dias de mandato. Tinha proferido, segundo o site Aos Fatos, 5.145 declarações falsas, meu Deus, mentirosas. Está vendo como é que é atual o Evangelho de João 8,44? Ele disse, o governo comprou mais de 500 milhões de doses de vacina, mais rápido que outros países, tá ok? Declaração entre aspas dele. O governo brasileiro comprou mais de 500 milhões de doses de vacina, foi mais rápido que outros países. No tocante à Covid, mentira. Até o final de 2020, mais de 50 países já estavam fazendo vacinação. O Brasil, a primeira dose foi em janeiro de 21, precisamente no dia 17 de janeiro. As urnas não são confiáveis, as urnas são falsas. E não bastando esse tipo de declaração, agredia os ministros. Eu estou aqui no estado de São Paulo, o Estadão diz que é falso. Em mais de uma situação, Bolsonaro insultou os ministros Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE naquela época, e até o primeiro semestre desse ano, Alexandre de Moraes, responsável por inquéritos que envolvem o presidente. E a gente lembra, no dia 7 de setembro de 21, na Avenida Paulista, Bolsonaro disse que não ia mais respeitar decisões do STF. Ele chamou Alexandre de Moraes de canalha, dizendo que ele devia deixar o cargo. 2 dias depois,
Decisão arquivada, inclusive, essa, né? Essa decisão que ele chamou o Xandão de canalha também foi arquivada pela Justiça Federal. 2 dias depois, criticou o inquérito dos atos antidemocráticos, comandado por Alexandre de Moraes, e xingou o ministro de otário. Depois, diante de apoiadores, no dia 7 de setembro mesmo, declarou que Luiz Roberto Barroso, ministro, era um imbecil, porque defendia o sistema eleitoral eletrônico no país. Resposta de um imbecil: lamento falar isso de uma autoridade do STF. É só mesmo um idiota para fazer isso. No dia 6 de agosto de 21, foi além e chamou Barroso de aquele filho da P, diante de apoiadores em Santa Catarina. Declaração transmitida ao vivo por sua conta no Facebook às 14 horas e 50 minutos de 6 de agosto de 21. Meia hora depois, ele apagou este vídeo. Então, a gente começar a lembrar, e não é só ele não. É o entorno todo, né? Todo. Eu ia chamar de apóstolos, mas aí é ferir. Não, é ferir demais. É porque eu peguei são o seu tom religioso. Os discípulos do diabo, né? Que seguem a pregação da mentira. O Acef Queiroz. Onde está o Queiroz? Ué, mas estava aqui em casa, eu não sabia. Né? Há um ano? Há um ano. Isso é o Acef. Tem outra. Nunca vi, não sei nada de joias, de relógio. Mas o senhor foi lá recomprar. No outro dia o recibo ali. O recibo está aqui, ó. É o mentiroso. Associou Bolsonaro às vacinas ao vírus, HIV. Sim. Gravíssima Nossa, história. essa é muito... As máscaras também de proteção, associou com pneumonia bacteriana. Olha, ele era homicida desde o princípio. Ele anunciava, tem que matar, tinha que ter matado. A Revolução, golpe de 64. Aí, mandando tirar a máscara. Né? Tinha que ter matado 30 mil. Tira a máscara. Isso não pega, não. Tira a máscara. Este homicida, e isso vai ficar provado, é responsável por centenas de milhares de mortes neste país. O Evangelho de João diz que o pai da mentira é homicida. Não é? O professor João Carlos César Rocha, que tem estudado a questão da guerra cultural no bolsonarismo e a gestão inteira, a simbologia da gestão do Bolsonaro, ele fez uma pesquisa, o verbo mais citado pelo Bolsonaro é eliminar. Verbo eliminar, o que bate totalmente com a questão aí da mentira e da eliminação do outro, do adversário político. Mas elimina as árvores, os bichos, os pobres, os mais frágeis, eliminar. Os comunistas. Não pedi e não recebi nenhum presente. Eu, nada. Não pedi. Não mandei vender, não mandei esconder. Não tem nada a ver com isso. Vacina. Agora o filho dele, Sim. que disse que não tinha se vacinado, o Carlos Bolsonaro, esse vereador do Rio de Janeiro. Sim, que comandava o gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto. Espalhando o quê? Mentiras. Fake news. Né? O filho, agora fica provado que se vacinou para ir à Itália e mentia, recomendando que os outros não se vacinassem. E se morressem, eu também não sou coveiro, né? Quer dizer, é disso que se trata. E todos que vão se aproximando, inclusive ficando em situação difícil, como o advogado César Bittencourt, advogado de Mauro Cid, que diz uma coisa um dia para a revista Veja, no outro dia desmente, no outro dia diz mais não sei o quê. É tudo assim, todos que vão se ligando a ele têm que se sustentar. Mas hoje teve advogado caindo fora, o advogado que defendia a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, por causa de mentiras. Que não aguentou versão daqui, versão daquela. Como é que eu vou te defender? Agora a família Bolsonaro quer unificar os unificar advogados, né? Uma versão, porque cada dia uma história, o advogado, que linha eu posso adotar? Pô, a joia era daqui, era dali, não era de ninguém? O César Bittencourt diz assim, não, eu posso dizer o que eu quiser. Um dia eu digo uma coisa, outro dia eu digo outra, as datas não batem. Todos trabalham com a mentira, de alguma maneira com a mentira. E agora,
depois de tudo isso, hoje aparece mais uma informação, que num grupo de WhatsApp, PR Bolsonaro 8, que diz que ele tinha vários celulares, aparece ataques ao STF, ao TSE, dizendo que as urnas não eram auditáveis, que a eleição seria fraudada. Mandou pelo menos para um grupo onde estava Meyer Nigri, um fundador da construtora Tecnisa, e pediu para ele repassar ao máximo o que foi feito. É disso que estamos falando, de mentiras. E agora, quer mentir na própria aparência, né? Pois é, nem o sorriso agora. Vamos ver primeiro a mensagem que a nossa produção colocou. Mensagem de Jair Bolsonaro para o empresário Meyer Nigri. Isso à democracia dos 3 ministros do TSE e do STF faz somente aumentar a desconfiança de fraudes preparadas por ocasião das eleições. O Datafolha infla os números de Lula para dar respaldo ao TSE por ocasião do anúncio do resultado eleitoral. Repasse ao máximo. É fake. Isso aí, ó, não é qualquer empresário, é o dono da Tecnisa. Fundador e dono da Tecnisa. É, uma empresa gigante, não é envolvido com essa história, imagina. Mais Vários. um, né? Mais um. Eu quero saber se vão se sustentar esses seguidores nas mentiras proferidas por este homem. São várias. Ele até tenta, o Nigri, ele aconselha, chega um momento que ele aconselha o Bolsonaro a tomar a vacina. Pô, toma a vacina, porque dá uma amaciada nessa crítica toda e tal. E mesmo assim, aí veio aquela fraude de cartão, deve ter sido nessa hora. Mas o empresário pelo menos fez essa boa ação de aconselhá-lo a tomar a vacina, para dar um exemplo. E o Carlos Bolsonaro, como o Chico disse, Chico Pinheiro, tomou, né? Tomou. Outubro de 2021, tomou as 2 doses. Agora se tomou ou não. Tem um cartão de vacina dizendo que ele tomou, mas é falso. Como saber, não é? Termino repetindo aqui um trecho do capítulo 8, versículo 44. Boa. Né? Vós tendes como pai o diabo e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio. 700 mil mortos no Brasil. Tem que fuzilar a petralhada. Tinha que ter morrido 30 mil, vamos eliminar. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Mas o mesmo João, capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele também gostava dessa frase, para enganar, porque o diabo engana também as pessoas que lhe prestam devoção. E é o caso que nós temos aqui do ex-presidente. Olha o resultado. Tragédia. Ele era homicida desde o princípio. Agora Eu estou falando dele, não, Bolsonaro, estou falando do Evangelho de João, viu? Para depois ninguém vir me processar porque eu chamei de homicida. Não, o João que diz. Né? E os Yanomamis também sabem do que eu estou falando. Sim. Né? E as famílias enlutadas também sabem. Agora, por favor, eu sei que muitos e muitos irmãos e irmãs evangélicos não estão nos assistindo, mas se você os conhece, procure João 8,44 e peça que meditem sobre essa mensagem do Evangelho. Vamos tocar que ainda tem muita loucura para hoje. Tem. Falando nisso, Chico, você soltou ali a deixa para mim a respeito do sorriso do ex-presidente. Tem gente que no dia 18, quando a República estava quase caindo, aquela capa da Veja, Mauro Cid vai contar tudo, estava fazendo harmonização facial. Harmonização facial. Olha só. E aí, ficou bom? Melhorou, né? Melhorou nada. É a mesma coisa. É a mesma mentira de sempre. Ó, R$3.000 cada dente custa em média. Aí a Veja fez um cálculo, né? Se ele fez o procedimento nos 28 dentes, dá para ver ali uma diferença, né? Que os dentes estão mais claros agora.
dá um valor de R$84 mil de todo o tratamento pago por ele. Não teve aplicação de Botox, segundo a revista Veja. Reportagem aqui do Valmir Moratelli. R$84 mil pela bagatela de R$84 mil. Sabe o que faltou aí? Ó? Sabe o que está faltando? Um dente de ouro, para ficar igual o Boca de Ouro do Nelson Rodrigues. Sabe? Faltando um dente de ouro ali, cairia muito bem, né? Ficaria ali com o semblante adequado ao gosto dele pelos metais, pelas pedras preciosas e etc. É verdade, cairia bem com gosto. Mas aqui talvez o negócio ali seja vender, né? Sim. A transação é um pouquinho diferente. O ouro é derreter. Vamos falar com a Heloísa Vilela, que já está a postos em Brasília. Elô, boa noite. Tudo bem por aí? Boa noite. Tudo João, bem e nada presta. João 8,44. Guarde essa passagem bíblica do Evangelho. João 8,44. Eu gosto mais daquela Lucas 12,2, que foi o símbolo da operação né? que prendeu essa gente toda aí, que foi fazer os mandatos de busca, dizendo que vai aparecer, o que aconteceu será revelado. E está se revelando, né, gente? Foi aí que tudo começou a ruir. Elô, vamos começar por Brasília. Depois de todas essas revelações nessas últimas semanas, hoje seria retomada a CPMI do golpe. Mas essa sessão foi adiada. O que aconteceu, Elô? Olha, hoje foi um dia complicadíssimo, apesar de aparentemente não ter acontecido nada, né? A gente chegou lá para a CPMI às 9, disseram que só ia começar às 11. Às 11 não começou nada. Daqui a pouco veio a notícia que foi adiado para as 2 da tarde. Às 2 da tarde veio a notícia que estava cancelada. O que estava acontecendo? Estava acontecendo uma reunião com o presidente Arthur Maia. Por quê? Para você votar requerimentos e decidir que requerimentos iam entrar na pauta. E o Arthur Maia fica fazendo o jogo do isentão, né? Ele é o isentão, ele vai dar uns requerimentos para a bancada governista e vai dar uns requerimentos para a bancada oposicionista. Acontece que a bancada governista tem o maior número de votos e já não aguenta mais a narrativa dos bolsonaristas dizendo, tentando sempre até hoje, depois de tudo que já apareceu, tentando dizer que essa confusão, esse quebra-quebra, a invasão da sede dos 3 poderes foi coisa de infiltrado para jogar a culpa depois nos bolsonaristas. Então eles já estão por aqui com essa historinha e resolveram botar mesmo uma moral na história. E disseram, não, então a gente não vai aceitar acordo nenhum de requerimento se não forem esses requerimentos que a gente está querendo. Não tem acordo, tchau e benção. E aí cancelaram, porque é preciso de um acordo. Acho que o deputado Rogério Correia que explicou bem essa história, que daqui a pouco a gente vai ouvir, mas foi uma queda de braço para forçar o presidente da CPMI a sair de cima do muro e tomar uma atitude mais clara em favor de uma CPMI que realmente investiga o que aconteceu no dia 8. Olha, falar de Carla Zambelli, né, não precisa nem convocar muito, não, para saber se ela incentivou atos golpistas. Basta pegar esta declaração que ela publicou logo depois das eleições. Deixa eu mostrar aqui, Elô. Eu tinha separado esse vídeo aqui para você ver o que é. Carla Zambelli, né? Ela você está falando isso porque um dos requerimentos é chamar a Carla Zambelli para depor, né? Que deu problema, Esse né? um dos requerimentos que está na lista e foi um dos que deu problema. Mas outros deram problema também, né? Porque a CPMI quer ouvir novamente o Mauro Cid, quer a quebra do sigilo bancário telemático do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro. Então, tem uma série, mas o da Zambelli deu um quebra-pau entre a relatora Elisiane Gama e o Marco Feliciano, que se levantou, começou a gritar com ela, botou o dedo na cara dela, ela não leva desaforo para casa, então o entrevero foi complicado. Depois, diz ela foi às mídias sociais, e esculhambar, porque ele, na hora, parece que pediu desculpas e depois foi para o Twitter
descascar a Elisiane. Ela, para variar, novamente não leva desaforo para casa e desmascarou ele na internet mesmo. Então, o clima foi bem complicado, a treta foi braba. A gente tem o vídeo da Carla Zambelli que ela gravou? Logo depois das eleições. Vamos ouvir bem o que ela diz, olha aí. A gente está sem som, que tá mas acontecendo hoje, agora 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando, salvem as nossas almas, diante dos quartéis generais? Como é que chama mesmo isso, hein, gente? É golpe? Incitação ao golpe, incitação à intervenção militar, é isso que se chama. Incitação à ditadura militar. Em nome de comunismo, das mentiras de sempre. Lugar para essas horas é a cadeia. Salvar almas na frente dos quartéis. Senhores generais de 4 estrelas, é uma coisa absolutamente ridícula. Depois sai com arma na rua. Sabe, eu fico assim, como é que não, pode? Não é só ridícula, né, Chico? Não é só ridícula. Porque essa é uma parlamentar que foi eleita e está defendendo rasgar a Constituição, né? Que foi o que lhe deu o direito a estar no parlamento. Então, ela não só não pode estar no parlamento, como ela tem que ser presa. Tem que ser presa e excluída da convivência política. Não pode esse tipo de pensamento querer conviver com democracia. A democracia não tolera e não pode tolerar aqueles que querem destruí-la. É simples assim. Não, gente que está aí por conta do voto democrático. Chegou ao Congresso por causa do voto, pois é. É que o voto é só quando convém, né? O próprio Bolsonaro dizia isso. Foi, né? Não foi, as eleições não foram verdadeiras, mas eu fui eleito. Sim. Ou então, não, se Lula ganhar, aí não valeu. Aí o voto não valeu. Se eu vencer, aí tudo bem. Só vale pro meu lado. É isso. Agora, e o que ficou resolvido, afinal, do caso da Zambelli aí na CPMI? Ela vai depor, não vai depor? O que vai ficar disso? Não, então, a gente não sabe, porque os requerimentos não foram votados, não teve votação de nenhum requerimento. Hoje, simplesmente, não teve sessão, porque não houve acordo. Né? A gente vai colocar a gente tem uma sonora do Correia, do Marcos Correia explicando. A gente tem, Elô, essa sonora, só para explicar, né? O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ele falou sobre a necessidade de novas quebras de sigilo em função dos áudios do Delgatti, que a gente também vai passar daqui a pouquinho, para o pessoal entender essa história. Mas a gente vai chamar agora o vídeo do deputado Rogério Correia. Vamos assistir. Do ponto de vista nosso, alguns são fundamentais. A quebra de sigilo do Bolsonaro e da Michele, bancário, fiscal, telemático, telefônico, até porque a Polícia Federal já fez isso. E o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ele é investigado, não só aqui, mas ele é investigado no STF. Mas não existe garantia nenhuma a respeito de que requerimentos entrarão na pauta para terça-feira. Nós esperamos que esse entre. Se ele não tiver fugido até a próxima reunião terça-feira, seria bom reter o passaporte dele. Como o presidente não colocou em pauta, nós estamos fazendo um abaixo-assinado dos deputados e deputadas, senadores e senadoras, para que o Supremo Tribunal Federal resolva esse problema por lá e já retenha o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque em Goiás ele deu nítida impressão de que uma possibilidade era a fuga dele com a esposa. Nós queremos que seja o Mauro Cid ouvido de novo, aliás, ouvido, porque ele não falou nada aqui. E ele já acena que pode falar. Mauro Cid é peça central tanto do golpe quanto também do roubo das joias e de financiamento do golpe. Ou eles não querem que a Zambelli tenha quebrado o seu sigilo telemático, eles não querem que o ACEF nós tenhamos acesso ao que ele falou nos telefones que a própria Polícia Federal já resgatou dele, está fazendo a quebra disso. Enfim, eles não querem investigação, eles querem fazer apenas a narrativa deles, que é assim que eles dizem,
que isso tudo foi culpa do G. Dias, porque o presidente Lula queria que houvesse bagunça em Brasília. Então, realmente, tudo nos assusta numa tese bolsonarista, assim como assusta a terra ser plana, assusta todo mundo, né? Menos eles. Elô, antes de você comentar, eu posso só explicar o que foram esses áudios também, porque o pessoal pode estar confuso também, né, do vazamento dos áudios do Delgatti. Essa confusão... Antes da gente misturar essa história com o áudio do Delgatti, acho que é importante a gente entender por que esses requerimentos não foram votados, né? Vai lá, Elô. O que aconteceu? Para você votar requerimento, se você apresentou o requerimento 48 horas antes da sessão, você tem que ter um acordo da CPMI para votar os requerimentos. E esses, da Zambelli, do ACEF, foram apresentados ontem, não tinha tempo ainda, menos de 48 horas. Então, como não houve acordo, eles não entraram na pauta. Agora, a pressão está sobre o Arthur Maia para que ele coloque na pauta para a semana que vem, porque só vão votar novos requerimentos na terça-feira, aí já vai ter prazo suficiente, não precisa de acordo, e a base governista disse que já não quer mais acordo, azar do acordo, que ele bote na pauta e ponto. Só para a gente entender o processo. Não, perfeito, Elô, é isso. Então, a confusão foi por conta de um requerimento sobre a Zambelli. A relatora Elisiane Gama disse que esses áudios que a gente comentou, que vazaram do celular do hacker Walter Delgatti, podem embasar quebra de sigilo da Zambelli e também de outras pessoas, como disse Elô. Esses áudios foram revelados pelo portal Metrópolis e um deles seria de pouco antes da reunião com Jair Bolsonaro em setembro. Ele fala da trama de fraudar as urnas. A gente vai colocar também aqui esses áudios a respeito do código-fonte do Delgatti para a gente entender essa história. Oi, Walter. Só para te dar um alô e dizer que hoje à tarde ainda eu te ligo para a gente trocar ideia sobre o pagamento e sobre essa tua proposta, tá? A gente está no corre aqui da campanha na rua e tal, e acaba que às vezes não dá tempo de eu te ligar, tá bom? Mas à tarde eu pretendo fazer isso para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, um abraço. Né? Na verdade, esse foi o áudio que ele entregou para a Polícia Federal. A voz que aparece é de uma assessora, supostamente da Zambelli, prometendo, então, esses pagamentos não especificados ao Delgatti. E a gente tem também o que seria antes da reunião com Bolsonaro. A produção também vai colocar esse áudio aqui para a gente ouvir. Vou pegar agora uma urna, eles mesmos vão fazer isso. Eles vão configurar o código-fonte para dar o resultado que eles querem, a equipe TI, e eu vou apresentar isso. Tipo assim, eles apresentando ninguém conhece. Eu vou apresentar para assim, olha, gente, isso daqui é saudável, porque ó, eu alterei aqui. E ao mesmo tempo eu vou falar, a única solução é o TSE autorizando essa fiscalização, porque eles pediram hoje e não autorizou. Olha só, hein, Elô? Então, esses dois áudios importantíssimos também. Esse que a assessora fala sobre pagamentos, a gente não sabe, né? Mas tudo indica, pelos últimos desdobramentos envolvendo o Delgatti e a Carla Zambelli, que seriam os pagamentos da Zambelli ao Delgatti pelos serviços que ela convocou ele a prestar, né? É isso. Que dificuldade navegar nesse mar de mentiras, de trampas, de tentativa de enganar. Trapaças, não é de trapaça. A Polícia Federal tem feito um grande trabalho. Né? E esse áudio, ele fecha ali a ligação, né, tem a promessa de pagamento. Como se faltasse ainda elementos, né, Lu? Porque tem muita coisa, muita prova. Tem a própria família do Bolsonaro, fala que o Bolsonaro recebe o hacker por conta de um aconselhamento da Carla Zambelli. Então, a novela está muito amarrada nesse sentido. Eu acho que esse áudio da assessora tem uma coisa muito importante, que é a colocação do áudio no tempo. Ela fala, estamos no corre da campanha. Então, deixa muito claro de quando que era essa conversa, que isso é muito importante também, para determinar o que estava acontecendo. Esse outro áudio do Delgatti já é mais complicado, porque ele não tem nenhuma referência de tempo, né, de quando foi feito, se foi uma conversa com alguém, com quem foi, a gente não sabe. Então, para uma pessoa muito desconfiada, pode dizer até que ele gravou isso depois, para entregar como uma prova.
mas esse outro não. E vai fechando um quebra-cabeça, amarrando quem conversou com quem. Você chamou atenção, Chico Sá, para uma coisa que eu acho que é super importante. No dia do depoimento do Delgatti na CPMI, a família Bolsonaro em peso foi para as redes praticamente confirmar o fato dele ter estado com o Delgatti e da Zambelli ter levado o Delgatti para a presença do Bolsonaro. Eles não precisavam confirmar isso, mas eles confirmaram, dizendo que não teve nada demais, que foi um encontro tranquilo para discutir as urnas. Ora, número 1, confirmaram a história, pelo menos o começo da história. E número 2, disseram que foi para conversar sobre urnas eletrônicas. E aí tem um terceiro ponto, que é um agravante seríssimo, que Delgatti já era um réu, já era considerado uma pessoa que cometeu crimes e foi convidado para conversar com o presidente da República no Palácio da Alvorada. O que por si só já é um tremendo de um absurdo, né? Só isso já fecha tudo, toda a história. Agora, Elô, é muito importante, como disse o deputado Rogério Correia, essas novas quebras de sigilo, né? Porque olha só o que a gente já teve até agora e imagino que ainda pode vir por aí, né, Elô? Com certeza, é preciso ouvir as gravações, as conversas, as trocas de mensagens da Carla Zambelli, porque isso vai determinar direitinho até onde ela estava envolvida com essa história de levar Delgatti para simular urnas eletrônicas com problemas. Eles estavam combinando uma simulação de fraude, gente. Olha que maluquice, né? Um crime. Então, é importantíssimo quebrar o sigilo da Zambelli. É claro que os bolsonaristas não querem, porque isso vai colocar o Bolsonaro no centro dessa fraude. Vai colocar essa fraude no colo do Bolsonaro, como arquiteto incentivador dessa ideia absurda de tentar mostrar que existia fraude nas urnas eletrônicas. Elô, vamos continuar seguindo aqui com os assuntos, porque você também tem outras informações importantes, inclusive sobre Alagoas e Arthur Lira. O senador Renan Calheiros, ele entrou com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público contra o promotor Givaldo de Barros Lessa. Por que isso? Esse promotor de Alagoas, ele negou o pedido de acesso à informação feito pelo jornalista Breno Pires, da revista Piauí, sobre as contas do Hospital Veredas em Maceió. E eram informações sobre verbas públicas, Elô. Que história é essa? Inclusive, sempre é importante lembrar que você fez uma reportagem, uma série de reportagens, na verdade, importantíssimas sobre o Hospital Veredas, mostrando que, apesar de receber verbas importantes do orçamento, mesmo assim, não tem dinheiro para pagar funcionários. E o hospital vive numa situação de calamidade, dá para dizer isso, né, Lu? Pois é, penúria, né? Pelo menos os funcionários, que ficaram 3 meses sem receber, 13º também não tinha sido pago, até o dia 10 de agosto agora só metade, porque me ligaram para me contar, e um hospital que recebeu R$1 milhão em 7 anos. Então, o que o jornalista da Piauí pediu foi acesso à informação apenas das contas públicas, porque o Veredas é uma fundação. Então, ele não tem só dinheiro público, é uma boa parte de dinheiro público, mas ele também tem lá uns convênios com seguros de saúde e tal. O que o jornalista pediu foi a parte das contas públicas, que é direito de todos nós, né, saber para onde vai o nosso dinheiro, para onde que foi esse dinheiro. E o senador Renan Calheiros, então, entrou com essa representação contra esse promotor, que é o promotor do Ministério Público, encarregado das fundações, que negou o pedido com uma argumentação aparentemente esdrúxula, pelo menos na interpretação do senador Calheiros. Ele diz o seguinte, o promotor, né? Ele diz que é um pedido que não... Tá aí, ó, vocês vão conseguir ler melhor do genérico, que eu. Tá desproporcional, exigiria trabalhos adicionais e informações protegidas por sigilo.
Ora, as informações requeridas, reitere-se, dizem respeito tão somente a atos referentes a contas públicas, as quais são conformadas por dados imprescindíveis à fiscalização do bom uso do dinheiro público. Ademais, negar acesso a tais informações é promover ato contrário à legalidade estrita e, mais do que isso, é ato que viola a disposição literal da Lei de Acesso à Informação. Eu ia justamente falar isso, né, Elô? Quantas vezes jornalistas precisam recorrer à Lei de Acesso à Informação para ter acesso a uma informação básica que deveria estar disponível, né, nos sites das administrações públicas. Aberto. Exatamente, portal de transparência. Está na porta lá, afixado lá. Para todo mundo, porque todo mundo é contribuinte, todo mundo paga imposto. E como a Elô falou, eu até interrompi um pouco você na hora, Elô, além do recurso que a Fundação tem, do governo recebeu em 7 anos, que ela falou assim rapidamente, ficou pensando que era 1 milhão. 1 bilhão de reais. Sim. 1 bilhão de reais em recursos públicos. E tem que se prestar conta disso? Que brincadeira é essa? Tem mais um trechinho, Obrigada, Elô. Chico, pela ênfase, porque isso tem que ser enfatizado. Mas vamos lá, tem um outro trecho, porque o Renan não gostou nada disso, né? Então vamos ver o que ele pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público. Olha aí, um trecho da página 8. Instaurar procedimento disciplinar, apoiado no artigo tal, contra o promotor signatário da citada manifestação, a fim de apurar eventuais faltas disciplinares e condutas contrárias ao Código de Ética e Disciplina dos membros do Ministério Público. Elô, agora sim, devolvo a palavra para você. Pois é, e eu fiz, assim, muita questão de trazer essa história aqui hoje, porque a gente trabalhou muito com essa questão do Hospital Veredas, porque é um hospital cuja diretora financeira é uma prima de Arthur Lira, né? A gente mostrou que tem pessoas dentro do hospital, da direção do hospital, que usam o hospital para sangrar as contas e cobrar outras coisas que são feitas fora do hospital, como se fosse conta do hospital, e superfaturam numa proporção absurda. Claro que o dinheiro público vai subir dessa maneira. Então, existe todo um esquema, aparentemente, de desviar recurso desse hospital para enriquecimento ilícito de pessoas ligadas, aparentemente, ao deputado Arthur Lira, que beneficiou esse hospital de uma maneira incrível. Agora, mais do que isso também, é os olhos fechados da justiça para esse caso e para outros casos que envolvem Arthur Lira, vocês sabem, né? Ele foi pego na Operação Taturana, como a gente mostrou aqui com todos os detalhes, em 2006, 2007, todos os cheques, os desvios, está tudo documentado, e ele conseguiu uma liminar na justiça para concorrer a deputado federal ainda assim, liminar que está de pé até hoje, e o caso, o mérito do caso nunca foi julgado. É incrível. E é importantíssimo a gente ter acesso a esses dados do Hospital Veredas para a gente entender o que está acontecendo. Como que um hospital recebe verbas altíssimas e não consegue pagar funcionário? Sim, o que me admira muito é o papel do Ministério Público, que não só nesse caso, mas a partir do Aras e até o promotor de vários estados, como o Ministério Público tem embarreirado tudo que é investigação no Brasil. O Ministério Público Federal, o Aras, o procurador, o Aras e a doutora Lindora. Eles embarreram e eles não veio. Parece que não aconteceu nada. Inclusive relacionado ao Lira. É impressionante. Ao Lira. Exatamente. E vem mais coisa aí, vocês vão ver, não vou dar spoiler, mas vem mais coisa aí que envolve também os olhos fechados do Ministério Público lá de Alagoas. Aguardem-me. Ai, Heloísa Vilela, Spoiler já na plantou área. aqui a sementinha da curiosidade da fofoca. Vamos esperar que em outubro agora o Aras sai, que as coisas avancem no Brasil e que o Ministério Público retome, né, o seu papel. Não o papel do Ministério Público na Lava Jato, em conluio com o Moro, mas o velho Ministério Público Federal. Aquele do seu povo de pertence. Aquele que a Constituição de 88 dá poderes e poderes. Que é o fiscal da lei, fiscal da Constituição, e aquele que zela pelo interesse público, pelo interesse coletivo, inclusive o interesse difuso.
Que eu acho que, inclusive, prisão de Bolsonaro, essa Procuradoria-Geral da República seguraria no momento. Então, outubro será um bom mês para o Brasil nesse sentido. Heloísa Vilela, um beijo grande para você. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre importante sua participação, você trazer esse assunto importantíssimo para a gente. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Bom programa. Obrigada, Elo. Bom trabalho. Boa noite, a gente querida. vai chamar o Guga Noblar agora. Também tem muito assunto. Guga, boa noite para você. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, meus queridos chicos. Boa noite para essa audiência maravilhosa. E antes de começar, dizer que acompanhe logo mais a segunda edição do Sinapse, que ontem estreou arrebatando aí as multidões. Foi muito legal. Nossa, foi maravilhosa. Teve o vereador a entrevista ontem, com o Renato Freitas. Maravilhoso, então acompanhe. Deputado estadual, foi vereador. Aliás, também. desculpa, agora ele é deputado, ele era vereador, isso. Exatamente, uma história importantíssima aí para a nova política. Bela entrevista, bela hoje largada. Tem Jean Willis. Depois eu trago mais detalhes. Mas já ficou spoiler aqui para quem está com vontade. Olha lá. Jean Willis hoje com Roberta Garcia, nossa Hobbs, e o César Calejon. Grandes, tem mais. E Guga, falando em tem mais, hoje a Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento na investigação sobre o caso dos empresários, né? Aquela história em que eles discutiram o golpe por mensagem de WhatsApp, e o depoimento já deve acontecer no próximo dia 31, então tá aí já, né? Vamos trazer um trecho dessas mensagens para você poder comentar, Guga. Numa delas, o empresário Meyer Nigri, da Tecnisa, que o Chico até comentou no início do programa, o Bolsonaro diz explicitamente para ele para repassar ao máximo mensagens falsas. Olha lá. Mentira! Mensagem de Jair Bolsonaro para empresário Meyer Nigri, junho de 2022. O ministro Barroso fez peregrinação no exterior sobre o atual processo eleitoral brasileiro como sendo seguro e confiável. O pior, mente sobre o que se tentou aprovar em 2021, o voto impresso ao lado da urna eletrônica, quando ele se reuniu com lideranças partidárias e o voto impresso foi derrotado. Isso chama-se interferência. Primeira parte da mensagem de Bolsonaro. Segunda parte, a gente tem também para trazer, também para o empresário Meyer Nigri, da Tecnisa. Todo esse desserviço à democracia dos 3 ministros do TSE e do STF faz somente aumentar a desconfiança de fraudes preparadas por ocasião das eleições. O Datafolha infla os números de Lula para dar respaldo ao TSE por ocasião do anúncio do resultado eleitoral. Repasse ao máximo, ênfase no repasse ao máximo. Essa é a ordem, esse é o mantra, repasse ao máximo. É o pai da mentira mandando, né? É o pai da mentira mandando, Guga. É o líder. O líder do golpe é quem? É quem repassa a ordem. Quem está repassando a ordem para um empresário abonado, cheio de dinheiro, com muitos empregados e muita influência também entre o empresariado. Ele, Jair Bolsonaro, mais uma vez à frente do golpe. Todos os indícios mostram que é ele o cara que estava comandando essa empreitada. E aí a gente tem um empresário que influenciava o governo Jair Bolsonaro. Não era só um militante, não estava só com Bolsonaro por ideologia. Era alguém que se metia em indicação do governo Bolsonaro. Dizem que ele influenciou, inclusive, na escolha do Aras, que vocês estavam falando há pouco, de ministros da saúde. Então era alguém que metia o dedo no governo, que estava muito conectado ao Bolsonaro, recebendo a ordem de espalhar uma fake news junto a influenciadores e junto a outros empresários cheios de dinheiro. Esses que podem, no fim, financiar o golpe, que podem, no fim, ser aqueles que se organizaram financeiramente para criar esse ambiente do golpe, seja fomentando a mentira, seja pagando ônibus para trazer gente até Brasília. Então, tem que se investigar. Esse cara agora, claro, está no meio da investigação. O Alexandre de Moraes não vai largar do pé dele e ele merece ficar aí no foco junto com outros que a gente vai comentar hoje. Mas é muito emblemático a gente ver alguém com o poder desse empresário servindo como um serviçal do golpe, recebendo ordens golpistas e repassando ao máximo uma mentira para frente. É mais uma prova contra Jair e aquele entorno
entorno golpista dele. Tem vários empresários, né? Vários envolvidos nessa história. O Alexandre de Moraes livrou a cara de alguns, né? Ele arquivou as investigações, Chico, sobre 6 desses empresários que você está falando. Só que ele prorrogou o inquérito sobre o Nigre e sobre Luciano Hang. O velho da van. E aí? O velho da van, esse continua. E aí, Guga, por que isso A estratégia dele é correta, assim, eu acho que ele não perde tempo, se não fecha, o cara, o empresário, pode até ter uma foto, evidência de que ele apoiou o Bolsonaro, que deu algum dinheiro aqui e lá, mas se não tem o papel, se não tem a prova, se não quer, vamos em 2. Tem 2. Pode ter feito o empresário e vários deles, né? Como do Coco Bambu, por exemplo, né? Essa coisa aí, Madeiro, né? Fizeram campanha para Bolsonaro, apoiaram e tal, mas não está provado que eles fizeram. Vamos no certeiro, vamos lá. Esse aqui tem nota, esse aqui conversou comigo, com o Bolsonaro, esse aqui tem nota, tem áudio e tem todo o roteiro. Vou pegar esse aqui, tem 2, são 2 graúdos. São 2, mas a Van e Tecnisa, digamos que é muito representativo. Então. Coisa é você incitar o golpe, né? Fazer também. Campanha. O empresário pode querer fazer campanha para A ou B, porque não pode incentivar. Pode fazer, Chico, campanha, mas o que não pode, por exemplo, é você repassar ao máximo uma informação que seria uma fake news, ou mesmo que não seja uma fake news, que seja uma informação que beneficia a campanha de alguém. Se você fazer o disparo em massa de uma informação que seja favorável a uma campanha, aquilo é considerado como uma doação de campanha. Então aquilo tem que estar registrado na campanha do candidato. Se você descobre que foi feito por debaixo da mesa, que o Nigre usou dinheiro dele para disparar em massa informação que privilegia o Bolsonaro, isso é considerado caixa 12, isso é considerado uma doação de campanha que não foi registrada. No fim, isso é crime. Então, como o Nigre assume que disparou mensagem, tem que ver se ele incorreu nesse tipo de crime de disparo em massa, e também mostra que ele furou a bolha, que ele não estava só dentro daquele grupo de WhatsApp, que ele estava atuando em outros grupos para espalhar desinformação. Então isso também é ruim para ele. Já contra os outros, o Afrânio Barreira Filho, que acabou agora absolvido, o José Isaac Pérez, o José Cury Júnior, todos esses outros que faziam parte do grupo de WhatsApp, eles foram considerados pelo Alexandre de Moraes como pessoas que só conversaram entre eles sobre um golpe, que não furaram a bolha, que não influenciaram ninguém fora do grupo. Então, por isso, eles estão fora agora da investigação. Mas contra o Nigre, tem ele assumindo que disparou, e contra o Luciano Hang, tem o fato dele não ter deixado os investigadores acessarem o celular. Ele não repassou as senhas dele para os investigadores. Então precisa se apurar se ele não está por trás de alguma conversa que indique que ele participou do golpe. Fora isso, estão atrás de dados bancários dele para ver se ele não financiou também o golpe. Então, enquanto estiverem buscando essas informações que ele tem atrapalhado, ele seguirá também como um dos investigados. Agora, o Guga, por falar em fake news, o advogado do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o César Bittencourt, então, criminalista, tem um encontro marcado com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na próxima quinta-feira. Ele estava tentando uma agenda com o ministro responsável pelo inquérito das milícias digitais, porque justamente atinge o Mauro Cid, né, Guga? Pois é, ele precisa de alguma maneira tentar entender mais ou menos numa conversa com o Alexandre qual é a linha que é melhor ele seguir para conseguir diminuir a pena do Mauro Cid. Ele sabe que do jeito que estava, o Mauro Cid seria o culpado de tudo e seria, portanto, uma pena muito maior, que também poderia levar à cadeia os familiares dele, que também estão no foco da investigação. Tanto a esposa dele, de alguma maneira, é citada, quanto principalmente o pai dele, que foi quem recebeu o dinheiro para repassar para o Bolsonaro, e também ajudou no leilão, tem a foto dele, enfim, aquela emblemática foto que ele reflete na imagem. Então, para tentar aliviar
para a família dele e tentar descobrir qual é o melhor caminho, tem que ter essa conversa. O caminho que ele, pelo jeito, vai seguir é aquele de dizer que o Mauro Cid agiu sob comando. Quando você tem esse argumento de estar agindo sob comando, isso é usado para atenuar a pena. E aí, claro, o principal culpado passa a ser quem deu a ordem. Então, a estratégia parece ser, de alguma maneira, complicar o lado do Bolsonaro, fazendo com que pelo menos ele assuma que deu a ordem. E aí você vê o Bolsonaro mudando também de estratégia e de alguma maneira assumindo que pegou as joias e que achou que poderia revender. Tudo que ele disse ao contrário no passado, agora ele está mudando exatamente para convergir com essa linha de, em algum momento, poder assumir que ele deu. Sim, eu dei a ordem de vender porque eu achava que eu poderia fazer isso. Então ele tem que assumir em algum grau isso, até para bater com a defesa do Mauro Cid. Eles não estão ainda em conflito, as duas defesas começam a atuar junto, mas o que parece é que o Mauro Cid, a defesa do Mauro Cid, deu uma apertada no Bolsonaro e o Bolsonaro teve que ceder e aceitar que pelo menos deu a ordem. Essa que vai ser a estratégia pelo jeito, mas dizendo que achava que era uma ordem legal, o que é uma cascata patética, já que a gente tem vários momentos do Bolsonaro dizendo que não poderia vender a joia e toda a maneira como ela foi trazida, levada para fora e vendida em leilões fora do Brasil já indicam que foi tudo feito sabendo que era um crime que estava sendo cometido, e também tem as conversas dos assessores do Marcelo Câmara e do Mauro Cid confirmando que sabiam que era ilegal. O diabo é que é tudo mentira, eles mentem o tempo todo e não dá tempo, Chico, Guga e Gabi, não dá tempo de combinar a mesma mentira para todos. Então cai em contradição. E vai ficando mais difícil, porque agora, por exemplo, ontem a gente deu essa notícia, que o ministro Alexandre de Moraes proibiu as visitas do general Cid, o pai, que também está metido nessas acusações de crime, com o filho, que está preso. Não podem mais se encontrar. O celular do pai está apreendido. Olha quanto rolo. Aí o advogado enlouquece, porque o advogado, que não precisava estar metido em mentira, o doutor César Bittencourt, que é até um sujeito, pelo que eu recebi informações do meio do direito, né, é um sujeito respeitado, mas ele agora diz uma coisa num dia, dá uma entrevista, hoje ele é o grande advogado da mídia, né? O negócio dele é, se abrir uma porta de geladeira e bater uma luz, ele já sai falando. Ele tinha uma imagem muito boa, mas está sujando a imagem. Mestre em direito, tem livros adotados. Mas a forma como ele se apresentou na mídia foi muito trabalhada, né? Olha, Mr. M é de mentira, porque é o seguinte, ele disse que não sabia. É Mr. M. Essa é ótima. Mr. M. Ele um dia disse que não sabe quem é o advogado de Bolsonaro. Depois, mas o senhor conversou com ele? Não sei quem é. Depois ele admite que conversou. Depois ele diz, não, conversei hoje de madrugada. Depois o outro diz, não, conversou foi ontem à noite. Quer dizer... E depois ele diz, eu posso dar tantas quantas versões eu quiser, que eu sou advogado. Eu posso falar tudo. Quer dizer, não pode falar tudo, não. Só tem que falar a verdade. Porque se o senhor mentir, só está entrando no jogo deles. E agora quer mentir para quem? Para Alexandre de Moraes? Diga. A impressão, Chico, é que ele de fato usou a mídia para passar um recado. Ele passou o recado, o Bolsonaro entendeu e começou agora a assumir que é dele que partiu a ordem, mas que foi uma ordem na cabeça dele legal. Então, o que me parece de fato é que funcionou. Ele deu uma encurralada na defesa do Bolsonaro que mudou um pouco agora e que está indo para essa narrativa que converge com o que ele disse, que o Mauro Cid só atendeu a ordem. Eu acho que foi uma estratégia dele de usar a mídia. É o que a mídia, inclusive, uma parte acha. Mas eles vivem de narrativas, né? Sim, a estratégia agora é a narrativa João sem braço. O Bolsonaro usou, mandou derreter, mandou vender, porque achava que era de uso personalíssimo. Não, primeiro o Bolsonaro disse que não recebeu joia nenhuma. Mas agora era meu, era pessoal, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive derreter. E foi aí que aconteceu. Aí toma um pingado ali, que a gente mostrou agora mesmo, né? Tomando um pingado naquele ambiente também mentiroso, falso, né? Toma aquele pingado e fala, não, que havia uma lei que foi revogada no governo Temer, mas depois eu reeditei a lei dizendo que os bens estão da presidência. Né? E aí esse advogado aqui, o Mr. M, chega e diz, não,
ele vai confessar o negócio das joias, depois fala, não, joias não é só o relógio. É difícil. Ô, Guga, tem também a história, falando em advogado, o da Michele Bolsonaro, no caso das joias também, já que a gente está falando das joias das Arábias, o Daniel Bialski, ele renunciou à defesa da ex-primeira-dama, né? O advogado, ele disse, isso em nota, que isso faz parte de uma estratégia maior de unificar as defesas de Bolsonaro e Michele. Faz sentido isso, Guga? Para que as narrativas sejam convergentes, né? Porque senão cada um conta mentira, cada um vai para um aí lugar. as narrativas, cada um vai para um lado. Né? E tem outra, vai que separa uma hora o Bolsonaro da Michele como separou o pai Cid do Cid Filho. E aí não pode combinar estratégia. É melhor ter o mesmo advogado. Assim, o casal acha que pega mal você ter advogados diferentes, passa uma imagem de desunião e de fato passa. Então, por uma questão de imagem, essa é a cascata pelo menos que a turma do Bolsonaro, os bolsonaristas estão usando para passar para parte da imprensa. Se você conversar com um deputado bolsonarista, é isso que ele vai dizer. Mas tem uma outra questão, e aí foi apurado pela coluna Radar da Veja, que seria a Carla Zambelli. Que a Carla Zambelli, como teve esse Daniel Bialski como advogado, e o Bolsonaro não quer nenhuma ligação com ela, ele prefere não ter nenhum o advogado que pegou a causa dela. Isso saiu na coluna Radar e pode fazer sentido também. Faz sentido, né? Pode fazer sentido. O Bolsonaro tá tão magoadinho que não quer nem... Mas assim, mas o que faz mais sentido, Chico, é precisar de um advogado em comum. Tem que amarrar a história, até porque... para não deixar a Michele virar vítima e só o Bolsonaro culpado em algum grau, para tentar livrar os dois. Isso também oferece um risco enorme do casal se separar. Você imagina se o casal se separar, entrar em litígio e cada um tiver um advogado, aí a República vai por água abaixo. Isso não foi. Que coisa louca. E ainda falando dos advogados de Bolsonaro, a defesa do ex-presidente Bolsonaro diz que vai entregar para o STF essa semana, informação importante, os extratos bancários com todas as movimentações financeiras dele nesses últimos anos. O maior depósito recebido, segundo os advogados, é de um reembolso de R$435 mil de plano de saúde. Lembra da facada? Sim. Foi isso, o tratamento por conta disso, Guga. Ele mandou uma bolada para fora do Brasil. Ele colocou numa conta na gringa lá quase R$1 milhão enquanto ele estava indo para a Flórida no fim do ano. Tem conta no exterior, tem 17 milhões via Pix. Enfim, dinheiro não falta. Quero ver o Bolsonaro convencer as pessoas de que é alguém classe média. A gente já sabe que não. É muito dinheiro que ele tem que ter movimentado nas contas, em todas as contas dele. E não são poucas, tem até umas que o Mauro Cid podia mexer. Mas, enfim, a estratégia deles é tentar, de alguma maneira, colocar o Bolsonaro como alguém que está entregando para a justiça dados, informações, sigilos, para colocar ele como alguém que seria transparente, que é tudo que ele não é, né, gente? A gente sabe que tem muita coisa aí que ele vai ter que explicar. Cada vez que você vai puxando uma conta nova ou que você vai achando um celular novo dessa turma, é uma nova denúncia que surge. Inclusive, esse novo depoimento marcado agora para o dia 31 será simplesmente o 5º depoimento na Polícia Federal de Jair Bolsonaro em 8 meses. Não tem nem 9 meses ainda esse ano, vai chegar a 9 meses e é o 5º depoimento de Jair Bolsonaro. Ele não vai sair da PF este ano. E tem os 17 milhões de Pix. Sim, não, e não adianta essa. Aí é coisa para melhorar a imagem ali, uma tentativa e estratégia de advogado, dizendo que vai entregar tudo. Não adianta, o que vai valer vai ser o listão do COAF e da quebra de sigilo bancário. Eu fico imaginando como é que vão ficar essas pessoas que, como mariposas ao redor da luz, como dizia a dona Irã Barbosa, cercavam o Bolsonaro. Inclusive aquele pastor que apareceu agora mesmo ali, é o Malafaia, né? Sim. Como é que esse pessoal vai ficar a hora que tudo isso ruir para valer? A hora que vier a luz a luz, né, de todos a verdade do que foi isso aí. Que coisa terrível.
É difícil, né, Chico? Porque tem uns que, com o que a gente já tem hoje, já era para esse pessoal ter pulado fora desse barco. O barco já naufragou, e naufragou com Malafaia e com outros dentro. Ele pode sair, mas ele já está lá submerso, ele já afundou junto. E eles não saíram depois de pandemia, eles não saíram depois daquelas histórias das vacinas que poderiam ser compradas a preço muito mais caro da Covaxin. Eles não saíram depois de diversas denúncias, eles não saíram depois de golpe de Estado. Por que será? E não sairão agora, eu acho, sabia? Nem no meio de joia e de roubo. Sobe o som do medo e delírio em Brasília. Por que será? Por que será que não saíram? Por que continuam amarrados a Bolsonaro? Hein? Guga, um beijo pra você, querido. Estranha. Me despedir Gabi, aqui de você. meus queridos Chicos, até amanhã. Até Tô de olho aqui esperando o Sinapse. Tamo juntos. Boa, garoto. A gente beleza. também. Boa noite. Ansiosamente, aguardando pelo Sinapse, mas antes você fica aqui junto com a gente, né? O Sinapse hoje tem uma curiosidade histórica, porque o Jean Willis é muito ligado à questão do foi golpe ou não foi golpe, e hoje, como tem a notícia de que foi golpe, muito golpe demais, vai ser mais interessante ainda essa conversa. Importante ouvir o Jean Willis nessa. Agora, eu quero trazer uma boa notícia. Você quer falar antes, Chico? Porque um Chico é pouco, 2 é bom e 3 é melhor ainda. Eu não sei, pode tocar. Tem mais um aí, rapaz? Meu Deus do céu. Verdade. É muito Chico. Mas antes de vir outro Chico com a gente, eu quero dar uma boa notícia. Novos cursos chegando aqui no ICL. Amanhã a gente tem uma estreia maravilhosa, gente, para quem é fã de sociologia, gosta de estudar sociologia. Às 11 horas da manhã estreia o curso Pierre Bourdieu, Introdução a uma Sociologia Crítica, com o professor e doutor Gabriel Peters. Para estudar com o ICL, você pode acessar icl.com.br. E para quem gosta de filosofia também, a gente tem um convite imperdível no dia 31 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Gente, olha só, Marilena Chauí, uma das maiores intelectuais brasileiras hoje, vai estar ao lado de Edu Moreira para dar uma aula magna de filosofia. Olha isso, o evento é aberto, gente. Chama Pra Que Filosofia, né? Sensacional. Mas tem que saber para que filosofia, senão você não entende isso que está acontecendo. Parece que é novo. Exato. Tudo isso que a gente está vendo, nada. Os gregos já sabiam disso há muito tempo. Para que filosofia? Marilena Chauí vai dizer. Aula imperdível. Doutora honoris causa pela Universidade de Paris, conceituadíssima. Nossa, se a gente for falar o currículo da Marilena Chauí aqui, a gente vai ter que ficar o programa inteiro falando. Agora, gente, olha só, um curso desse aberto, mas vagas limitadas. Então, é importante que, se você quer assistir essa aula, você tem que garantir agora a sua vaga, e é muito fácil. icl.com.br/N2. Você acessa lá e garante a sua vaga às 8 horas da noite, dia 31. Vamos continuar agora, chamar o terceiro Chico? 2 é bom e 3 é melhor ainda. Chico Alves. Tem Chico Alves, Chico Sá, Chico Pinheiro, uma chicaiada, né? Ainda tem o Papa, tem o Boa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, Gabi. Mais uma vez o Equinócio, a primeira vez que o Equinócio acontece com a Gabi no programa, hein? Eu tenho que quebrar um pouco o clima de Chicos, né, aqui do ICL Notícias. É dose para cavalo, é cavalar. Vamos lá. Equinócio de inverno. Vamos embora. Equinócio de inverno. Bom demais ter o Chico aqui com a gente. E como disse Chico Sá, porque aqui agora eu tenho que dar sobrenome para todo mundo, senão fica uma salada, né? Então, como disse Chico Sá, a gente teve uma decisão hoje do Tribunal Regional Federal da Primeira Região arquivando uma ação de improbidade contra a ex-presidente Dilma Rousseff no caso das pedaladas fiscais. Para quem não se lembra, foram as acusações que embasaram o processo de impeachment de Dilma. Lá em 2016, o TRF julgou uma apelação do Ministério Público Federal contra uma decisão de primeira instância que, no ano passado, já tinha arquivado a ação contra os acusados, entre eles o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. E aí, Chico Alves? Uma pergunta bem direta. E agora, né? Fizeram um estrago, né, Chico? Mudaram a história. Meu Deus. Uma frase da Dilma,
Era mentira. Ela disse o seguinte... Era fake, era falso, não tinha pedalada nenhuma. Ela disse o seguinte quando ela saiu no discurso: a história será implacável com eles. Essa é a frase, né? Foi implacável, Pois é, Chico? tomara que seja implacável mesmo, Gabi, porque ainda tem muita gente que colaborou para esse golpe aí, que está flanando tranquilamente aí. Temos Eduardo Cunha, tem um monte de gente aí, o próprio Jair Bolsonaro, né? Espero que a justiça em breve chegue lá. Ele que a gente lembra daquele foto dele evocando o carrasco brilhante Ustra. Tem muita gente que colaborou para esse golpe que ainda está por aí. Tomara que realmente a história seja implacável. Mas aí a gente pode dizer, se é que alguém tinha dúvida, quer dizer, muita gente finge que tem dúvida, né? Mas a gente diz agora já com o jamegão da justiça que foi golpe. Agora não tem como dizer que não foi golpe. Apesar de que nas redes sociais, que são aquela terra de tretas infindáveis, né? Tem gente lá tentando resistir e dizendo, não, mas o STF, inclusive um colega jornalista, argumentando que o STF deu o beneplácito, então se passou pelo STF, é porque ele não tá sabendo de nada, ele não sabe o que diz, porque na verdade o presidente do STF na época, que era o Ricardo Lewandowski, participou do processo de impeachment somente para aquela participação ali é para checar a forma. O processo foi eminentemente político, não foi julgado o mérito da tal pedalada fiscal, não foi julgado pelo STF, ele está muito enganado. Foi sim uma aberração política que foi cometida, que eu conversei antes de entrar aqui, eu estava conversando com um amigo, Walter Mairovich, o grande jurista, que ele lamenta, ele constata e lamenta que a legislação brasileira para o impeachment seja tão permissiva, né? Realmente uma legislação que permite que os políticos, uma maioria de parlamentares que se veja incomodado, chateado com o presidente, escolha lá um pretexto qualquer e diga que é crime, vote isso politicamente, esse assunto vai correr na justiça, e depois a justiça, muitos anos depois, como foi o caso de Dilma, vai dizer que aquele pretexto alegado não era crime, mas aí o estrago já está feito. Dilma foi apiada no poder por esse expediente do impeachment, que é uma coisa muito aberta, é uma legislação muito aberta e que realmente, infelizmente, permite isso, que a pedalada fiscal, chamada pedalada fiscal, que foi praticada por vários presidentes, pelo Fernando Henrique, por exemplo, antes de Dilma, próprio Lula, e depois de Dilma, o Temer também praticou, só foi considerado crime para o impeachment naquele momento. E aí os políticos se valem desse entendimento cínico e a partir daí votam o impeachment e a presidente votada por tanta gente é retirada do poder, como se aqui a gente vivesse no parlamentarismo. Então tá aí, mas quem discute nas redes sociais, esse nosso papo aqui, inclusive, vale para o pessoal que está nas redes sociais dizendo, o STF validou, então não tem nada a ver, foi legal. Não foi. O STF não validou nada, o processo foi político e foi golpe, sim. Pois é, eu Uma falei tremenda isso. cascata, né, que pregaram no Mais país. uma mentira. Agora você veja, o caso da Dilma não tinha nada e deram impeachment. Depois dela, vem o Jair Bolsonaro com um caminhão. Paulo Guedes, todo dia tem uma pedalada, a chamada pedalada. Não estou falando só de pedalada, estou falando um caminhão de crimes aparentemente cometidos aí. Tendo o presidente da Câmara, você não abre processo, e tendo o Ministério Público Federal, o Procurador da República guardado, acabou. Está protegido. Nem investigar, investigam. Acabou. Né? E o sujeito chega ao fim do mandato, carregando mortos nas costas e tudo isso. Ainda bem que a história capotou, tá lá Dilma no BRICS, toda elegante e tal, recebendo Lula na África do Sul hoje. Então, a história capotou e a justiça teve que reconhecer que não foi golpe, não, foi muito golpe. Vamos recuperar o discurso? Eu vou trazer para a minha história, pelo menos uma coisa. Eu estava fazendo
na TV Globo, Bom Dia Brasil. Quando armaram a comissão para tratar do impeachment, com Eduardo Cunha à cabeça, eu disse no ar, em alto e bom som, é golpe, vem golpe aí. E vou falar para você, foi o único que disse isso no ar. Depois, claro... Eu lembro disso. Você se lembra, né? Que eu falei, isto é golpe, com todas as letras. Não, isso não é golpe, isso é normal, é o processo político, isso chama-se golpe, isso chama-se golpe, não é? Estão armando um golpe para derrubar uma presidenta eleita legitimamente. Só lembro da Janaína. A maluca da Janaína, Imagens, né? Que eu não gostaria de lembrar. Que agora acaba de sair lá da TV que ela estava trabalhando, né? Vamos assistir o discurso? Agora você vê. Diga, Chico. Não, é só rapidamente, Gabi, é só você vê que mesmo com todas essas evidências, e para mim, eu sempre gosto eu gosto sempre de citar os colegas, porque a imprensa tem uma responsabilidade muito grande nos últimos infortúnios que o Brasil passou. Então, colegas jornalistas ainda estarem nas redes sociais, e daqui a pouco vai aparecer em coluna aí, ironizando quem diz que foi golpe, eu acho, assim, lamentável. Então, assim, se tem aí o Jamegão da Justiça, as pessoas que admitam que embarcaram numa canoa furada, que admitir o erro é uma garantia de que você tem credibilidade, principalmente para os jornalistas. Mas tem gente que defende o Moro e Lava Jato até hoje? O Chico acabou deixando uma bela dica para os nossos colegas que referendaram o golpe assim desde a primeira hora. Acho que a gente erra como jornalista. Claro. Não é? Faz uma reflexão. Comete injustiça, comete erros, falhas. Exatamente. Faz uma reflexão, reconhece que errou. Agora, eu faço uma aposta com vocês. Quanto tempo vocês acham que o Jornal Nacional vai dar hoje reconhecendo que foi golpe? Eu aposto 40, uma notinha ali coberta, 15 segundos. Não, vai dar. Talvez um pouco mais, mas mesmo assim é insuficiente, porque foram muitos dias, muitas semanas, muitos meses de fritura da Dilma. Então, tem algumas notícias, quando você solta no mundo, você não recolhe mais. Então, mesmo que faça um grande tempo enorme, o estrago está feito, infelizmente. Exatamente. Mas eu vou dizer para você, tanto na Lava Jato, quanto na questão do impeachment da Dilma, e não me limito a esse jornal, nada. Eu falo de toda a grande mídia. Eu falei do mais emblemático. Toda a grande mídia, né, teve uma grande parcela de embarcar nessas histórias, nessas narrativas, como gostam de dizer, né? E tem todo mundo que voltar e falar, a gente estava errado. Talvez nem tenha sido intencional, mas estava errado. E é bonito reconhecer, né, que errou. É um ato muito digno. Quando você reconhece que errou, você assume o compromisso de tentar não errar mais. Credibilidade. E a credibilidade do jornalista, a credibilidade do jornalismo vem disso. A gente tenta não errar o máximo possível, mas como a gente tem uma tarefa diária, que é muito difícil e com muitos aspectos complexos, a gente vai errar, inevitavelmente a gente vai errar. E a beleza do jornalismo, da credibilidade do jornalista está em reconhecer o erro. Mas para alguns é muito difícil. Eu vi isso num feroz atacante do PT e de Lula no passado, o Reinaldo Azevedo. Sim. Né? Que criou até o nome Petralha, República dos Petralhas. Reinaldo Azevedo vinha a público e dizia assim, eu errei quando dizia que foi impeachment, que foi legítimo, que não foi golpe. Sim. Ele fala, eu errei quando era contra as cotas raciais, aquilo era errado, minhas posições estavam erradas. Eu acho isso de uma dignidade enorme. É o caminho, o que deve ser feito é isso, claro. É bonito. Parabéns para Reinaldo. E para todos, né? Olha aí, Dilma, vamos chamar o discurso dela da época. Foi um discurso bastante altivo. Para quem, né, se lembra, vamos relembrar, né? E foi quase premonitório, inclusive. Vamos lembrar como é que foi. Boa. Ouçam bem. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Sei que todos nós vamos lutar. Haverá contra eles a mais firme, cansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer. Essa história não acaba assim. Voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano. Saio da presidência como entrei,
sem ter incorrido em qualquer ato ilícito, sem ter traído qualquer de meus compromissos, com dignidade, carregando no peito o mesmo amor e admiração pelas brasileiras e brasileiros e a mesma vontade de continuar lutando pelo Brasil. Eu vivi a minha verdade, dei o melhor de minha capacidade, não fugi de minhas responsabilidades, me emocionei com o sofrimento humano, me comovi na luta contra a miséria e a fome e combati a desigualdade. Travei bons combates, perdi alguns, venci muitos. E neste momento, me inspiro em Darcy Ribeiro para dizer: não gostaria, mais uma vez, não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. A história será implacável com eles, como já o foi em décadas passadas. Neste momento, não direi adeus a vocês. Tenho certeza de que posso dizer até daqui a pouco. É isso. Chico Buarque de Holanda, ela citou Darcy Ribeiro, eu gosto muito da Canção por la Unidade América Latina, de Pablo Milanés, que tem a letra do Chico. A história é um carro alegre, cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue. E aí a história está. Né? É muito melhor, é muitas vezes melhor ter saído vítima de uma injustiça, ainda que isso custe muito sofrimento, do que ter sido injusto com o povo, com o país, com a pátria. Grande, só cresce a nossa presidenta Dilma. Só cresce durante que fala altiva, né? Que fala altiva. Como Lula, depois de preso... Que postura digna, né? Que postura digna, que fala altiva, arrepiante, da cita Darcy Ribeiro, e boa parte da, como vocês disseram, boa parte da profecia se realizou. Falta, como eu digo, eu acho que para ser implacável a mesma história, ainda falta um pouco, né? A gente tem o Temer passeando por aí, dando uma de conselheiro, volta e meia aparece fazendo gracinha no Instagram com motivos da Barbie, coisas que tais. Eu acho que alguns ainda faltam pagar pelo que fizeram. Romero Jucá, por exemplo, é lobista, agora passeando por Brasília, então acho que ainda falta alguns serem chamados pela história para pagar o que estou devendo. Inclusive esse senhor golpista aí, ó, que participou nos bastidores do golpe, né? Aquele que, primeiramente, fora Temer, não podemos esquecer. Exatamente. O temerário. Exatamente, não, que agora veio com gracinha no dia do lançamento do filme da Barbie, ali fazendo uma graça, um trocadilho, uma coisa, mas... Se vestiu de Barbie? Pegou tão mal que ele correu e apagou. Porque o carisma ali é meio negativo. Não dá, né? Para vampiros passar por Barbie. Passar-me-ia por Barbie, para usar minhas óculos. Exatamente. Passar-me-ia, se não... negócio. Querendo entrar na caixa da Barbie. A sua caixa é outra, viu, Temer? Faltam alguns aí, estão soltos por aí, e ainda léficos e fagueiros aí, a história, mas o tempo, a gente ainda está no tempo, né? Ainda tem tempo para eles encontrarem o destino de golpista. A revisão só começou, a revisão histórica só começou. Esses vampiros, né, que chuparam o sangue dos brasileiros, vão passar a história com a sua devida cara. Sabe, no futuro, quando as crianças estudarem a história do Brasil, vão saber que foram traidores, que participaram de golpe, que tentaram ludibriar, que provocaram mortes, que trouxeram sofrimento para a pátria. Um dia pagar nozão. Vamos continuar falando desses personagens do passado recente do Brasil. A gente tem uma notícia da Juliana Dalpiva, do UOL, escreveu hoje que interlocutores do presidente Lula avaliam que é cada vez maior a possibilidade do advogado-geral da União, Jorge Messias, assumir uma cadeira do STF. O novo ministro, ou ministra, a gente ainda não sabe, do Supremo, vai entrar na vaga de Rosa Weber, que está se aposentando em outubro, daqui a pouco. Detalhe, lembrando, Messias foi o assessor de Dilma Rousseff, ele era o Bessias. Bessias, era ele. Lembra da conversa grampeada por Sérgio Moro entre Lula e Dilma? Exato, citado ali em todos os telejornais, o Bessias.
Agora, Chico Alves, o Messias, ele é evangélico, tem tido um diálogo com as bancadas religiosas. Você pode trazer um perfil para a gente de quem é ele, além de ex-assessor de Dilma? Olha, assim, a trajetória do Messias sempre foi ali um cara de apoio, né? Sempre foi um homem de apoio ali do PT, tanto que por muito tempo as pessoas falaram o nome dele errado, porque aparecia naquela gravação o som do M parecia de B, e como você falou aí, um monte de gente chamava ele de Messias, né? Então, ele agora, no posto que está, ele luta para conseguir entrar na lista dos ministeriáveis do STF, e aí conversa com essa turma dos evangélicos e tal. O que, na verdade, me chama muita atenção nessa notícia é que, se isso for confirmado, espero que não seja, se isso for confirmado, é muito, muito lamentável, né? A gente tem que lamentar muito isso, porque assim, não é esse critério de aprovação dos evangélicos, mais uma vez sendo usado para o STF, seria um erro muito grande do presidente Lula se seguir esse tipo de indicação e esse tipo de usar esse tipo de aprovação entre evangélicos para indicar alguém para o STF. Criticamos tanto o Bolsonaro por isso, como fez com o André Mendonça. Por que a gente vai fazer diferente no caso do Messias, se é assim que está se desenvolvendo o processo? Não basta o presidente Lula já ter indicado o Cristiano Zanin, que eu falei aqui já no ICN2, nas colunas que tinha no UOL, eu repeti várias vezes que para mim foi um grande erro indicar Cristiano Zanin só por ter sido defensor de Lula no caso da Lava Jato, e Zanin em 22 dias como ministro, na prática, né, porque o recesso do STF terminou agora em agosto, em 22 dias como ministro na prática fez várias bobagens, tomou várias decisões lamentáveis, né? Ele votou contra a aplicação do princípio da insignificância num caso de furto de R$100, itens de R$100. Ele foi o relator desse caso e votou contra o princípio da insignificância. Na causa, na reivindicação para se reconhecer como ofensa, as ofensas contra os LGBTQIA+, como injúria racial, ele foi o único que votou contra. Cristiano Zanin foi o único que votou contra. Votos a 1. O André Mendonça. O André pediu. O André se declarou parte envolvida, impedido de votar. Zanin votou contra o reconhecimento da transfobia e homofobia como crime de injúria racial. Que são. Agora, eu espero que ele se recupere, porque não é possível que todos os ministros indicados pelo PT, por Lula e por Dilma, né, deem esse resultado. Porque, se você for ver quem está aparecendo bem aí, o ministro Alexandre, foi nomeado pelo Temer. A única boa obra do Temer é o Xandão. Né? O ministro Gilmar, que acertou em muitas coisas, foi nomeado por Fernando Henrique. Tem esse caso anterior também, esse foi muito grave, né, de negar que a ofensa contra os LGBTQIA+, seja considerada injúria racial. Teve esse caso em que ele, relator, votou contra a aplicação do princípio da insignificância num furto de itens de R$100. Isso tem sido com grande frequência o STF tem se debruçado sobre casos com esse tipo de produto de roubo insignificante, e o Zanin votou contra, sendo relator. E tem mais. Ontem, né, se não me engano foi ontem, o STF discutiu se o advogado pode atuar num caso em que um parente seu seja o juiz. Zanin e mais 6 ministros do STF votaram a favor. Ou seja, a mulher de Cristiano Zanin vai poder trabalhar num caso, que é advogado, que está no escritório de advocacia em que ele trabalhava, que era dele, vai poder trabalhar em um caso em que Cristiano Zanin seja o ministro, o juiz. Então, são 3 decisões para lá de equivocadas,
que ele, em 22 dias, ele conseguiu tomar. Esse é o indicado por Lula, e agora essa possibilidade do Messias seria mais um erro. Eu acho que acabou. Eu acho que o Messias não emplaca, porque dentro do próprio PT ele é minoria nas especulações no momento. Acho que vai ser mulher. Deveria ser uma mulher preta, uma mulher negra, brasileiríssima e por aí vai. Então vamos abrir espaço para uma mulher preta, brasileira, brasileiríssima, que veio no Sinapse junto com César Calejón. Boa. Chico Alves, um beijo para você. Roberta Garcia e Calejón chegando na área. Boa noite. Mais, Chico. Boa noite. Só para deixar registrado, gente, amanhã, 3 horas da tarde, a gente tem o Provocação Histórica com o Lindener Pareto, nessa quarta, então, com a filósofa Márcia Tiburi, que vai falar sobre o lançamento do novo romance dela, Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve. E agora, vamos para o Sinapse, com Roberta Garcia, César Calejón e o ex-deputado federal Jean Willis. Hoje, promete. A gente está de volta amanhã. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, Sinapse. É porque o Sinapse chegou. Vambora. Tchau. Vambora. Até amanhã, gente. Tchau. A nossa aula, as 5 lições fundamentais para se investir corretamente, cumpriu o seu papel. Dezenas de milhares de pessoas aprenderam em 5 lições super simples a deixar de cometer vários erros e também a cometer acertos para poder investir de uma maneira muito mais segura e muito mais correta. E claro, fazendo assim, conseguir obter resultados muito mais rápidos e muito mais consistentes. Se você perdeu essa aula, eu tenho uma notícia muito boa para você. Um monte de gente estava pedindo para a gente liberar o replay da aula. E a gente liberou o replay da aula, um tempo muito limitado, muito curto, mas você pode, se clicar agora nesse link, assistir essa aula. E eu acho que você vai ficar muito feliz, muito satisfeito de ter tido essa oportunidade de assistir o replay, que você vai obter um conhecimento ali que vai fazer muita diferença na sua vida. Chame seus amigos e amigas para participar e assistir também. E no final da aula, fica atento que eu preparei uma surpresa para todo mundo que assistiu e eu acho que você vai gostar bastante dela. Um abraço e boa aula!